Quem era o homem com quem você estava se agarrando aos beijos no pátio do Baobá ontem? Gente, eu? Quem foi que inventou essa história? A gente tá namorando? Por favor, Manuel. Seja sincero comigo. Ana Maria, sabe o que ele me respondeu, Caetana? Nos próximos acontecimentos de A Nobreza do Amor, duas guerras diferentes vão explodir ao mesmo tempo. Em Barro Preto, Lúcia se verá cercada por inimigas perigosas. Em Batanga, Gendal fará de tudo para escapar da justiça internacional, mesmo que precise sacrificar inocentes pelo caminho. Virgínia finalmente deixa cair a máscara que usou durante semanas. Depois de fingir amizade com Lúcia, elogiar seu trabalho e se aproximar do ateliê para ganhar sua confiança, ela revela a Sebastião aquilo que realmente sente. O ódio continua vivo. A inveja continua mais forte do que nunca. E sua obsessão por destruir a felicidade da rival chegou a um novo nível. Quando Sebastião ouve o plano completo, fica completamente chocado. Nem mesmo ele consegue acreditar que Virgínia pretende contratar um cangaceiro para invadir o ateliê durante o desfile e destruir tudo o que encontrar pela frente. Você está falando sério. Um criminoso desses pode sair completamente do controle, mas Virgínia não demonstra qualquer arrependimento. Para ela, pouco importa o perigo para os moradores da cidade. Pouco importa quem será machucado durante a invasão. Seu único objetivo é assistir à queda de Lúcia diante de toda Barro Preto. Usando toda sua habilidade de manipulação, ela pressiona Sebastião até que ele finalmente aceite ajudá-la. Mesmo desconfortável, o vereador acaba cedendo, e naquele instante, um plano extremamente perigoso começa a ganhar forma. Enquanto isso, Graça também demonstra que está envolvida até o pescoço naquela conspiração. Ao descobrir os detalhes da sabotagem, ela não apenas aprova a ideia, como também comemora a crueldade do plano. Em uma conversa reservada, Virgínia conta que em breve o ateliê poderá ser reduzido a cinzas. A reação de Graça é assustadora. Ela sorri e comemora. Ela se diverte imaginando a humilhação de Lúcia. As duas passam a sonhar com o momento em que a costureira verá seus sonhos destruídos diante de toda a cidade. Mas o que elas não imaginam é que existe alguém começando a perceber que algo está errado. No ateliê, Lúcia sente um desconforto que não consegue explicar. À medida que o desfile se aproxima, sua intuição fala cada vez mais alto. Durante uma conversa sincera com Teresa, ela finalmente coloca para fora aquilo que está guardando há dias. Você não acha estranho que Virgínia e Graça tenham mudado de repente? Elas passaram meses tentando me destruir e agora querem ajudar justamente no momento mais importante da minha vida. Teresa imediatamente concorda. Ela também não acredita naquela mudança repentina. As duas começam a se analisar cada detalhe e percebem que existem comportamentos suspeitos demais para serem ignorados. A falsa amizade, o interesse exagerado pelo desfile, a vontade de participar diretamente do evento. Tudo parece fazer parte de algo muito maior. Sem perceber, Lúcia começa a se preparar para enfrentar uma armadilha que ainda nem conhece completamente. Enquanto isso, em Batanga, uma crise ainda mais perigosa ameaça explodir. Depois da chegada da representante dos Estados Unidos, Gendal entra em estado de completo desespero. Acostumado a intimidar seus inimigos dentro do reino, ele agora se vê pressionado por uma autoridade internacional que exige respostas sobre a morte do jornalista Robert. Pela primeira vez, suas mentiras parecem insuficientes. O rei caminha nervosamente pelo salão, perde a paciência, explode de raiva e chega até a cogitar medidas absurdas para se livrar do problema. Mas Chinua e Pascoal rapidamente o alertam sobre a gravidade da situação. Se algo acontecer com essa representante, será o fim do seu governo. As palavras atingem Gendal como uma bofetada.
Ele percebe que está cercado. O mundo está observando. E a cada dia fica mais difícil esconder a verdade. Mas em vez de assumir seus crimes, o tirano decide seguir pelo caminho mais cruel possível. Pouco tempo depois surge uma ideia monstruosa. Uma ideia que até mesmo Shinua considera repugnante. Gendal resolve escolher um homem inocente para assumir toda a culpa pela morte de Robert. O plano é simples: apresentar um humilde cidadão de Batanga como responsável pelo assassinato, livrando a coroa de qualquer suspeita. Quando Shinua escuta aquilo, fica horrorizado. Vossa Alteza, o senhor pretende destruir a vida de um inocente para salvar a si mesmo. Mas Gendal apenas sorri. Para ele, a vida daquele homem vale muito menos do que seu trono. Sem qualquer remorso, o rei decide avançar com o plano e acredita ter encontrado a sua solução perfeita para escapar da investigação internacional. Só que existe um detalhe que ele continua ignorando. Quanto mais mentiras acumula, mais próximo fica da própria queda. Enquanto Lúcia se prepara para enfrentar a sabotagem de Virginia e Gendal tenta manipular uma investigação internacional, o destino de ambos começa a caminhar para um ponto sem retorno. Enquanto Virginia comemora antecipadamente a destruição de Lúcia, e Gendal acredita ter encontrado uma saída para escapar da justiça internacional, os acontecimentos começam a sair do controle dos dois vilões. O que eles ainda não sabem é que suas próprias mentiras e conspirações estão preparando o caminho para uma queda que poderá ser muito mais dolorosa do que imaginam. Em Barro Preto, a desconfiança de Lúcia cresce a cada hora. Depois da conversa com Teresa, ela passa a observar com mais atenção cada atitude de Virginia e Graça. Pequenos detalhes começam a chamar sua atenção. Olhares trocados em segredo, perguntas excessivas sobre a organização do desfile e um interesse estranho pelos bastidores do evento fazem com que a costureira tenha certeza de que existe algo muito errado acontecendo. Mesmo sem possuir provas concretas, ela decide não ignorar sua intuição. Afinal, aquelas duas mulheres passaram meses tentando humilhá-la, porque justamente agora teriam mudado. Enquanto isso, Virginia continua acreditando que seu plano é perfeito. Ao lado de Graça, ela sonha com o momento em que verá o ateliê destruído e a rival chorando diante de toda a cidade. Quanto mais se aproxima o grande desfile, mais animada ela fica. Para ela não será apenas uma sabotagem, será uma vingança. Será a oportunidade de apagar todo o sucesso que Lúcia conquistou com esforço e talento. Mas a confiança excessiva costuma ser o primeiro passo para o fracasso. Ao mesmo tempo, Tonho continua preocupado com tudo o que acontece ao redor da mulher que ama. O comportamento obsessivo de Mirinho continua incomodando profundamente o rapaz, e a sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer não sai de sua cabeça. Mesmo tentando manter a calma, ele promete a si mesmo que fará qualquer coisa para proteger Lúcia. Se alguém tentar machucar a mulher que eu amo, vai ter que passar por mim primeiro. As palavras demonstram a força dos sentimentos que ele carrega e também antecipam os conflitos que ainda estão por vir. Enquanto isso, em Batanga, a situação de Gendal se torna cada vez mais delicada. A pressão internacional aumenta, as perguntas sobre a morte de Robert não param de surgir, e a presença da representante norte-americana transforma o palácio em um ambiente de tensão permanente. Mesmo assim, o tirano continua recusando qualquer responsabilidade. Convencido de que pode manipular todos ao seu redor, ele avança com o plano de transformar um inocente em culpado pelo assassinato do jornalista. A proposta revolta Shinua. O conselheiro já havia testemunhado inúmeras injustiças cometidas pelo rei, mas dessa vez a crueldade parece ultrapassar todos os limites. Gendal não demonstra qualquer remorso. Pelo contrário, ele trata o destino daquele homem como se fosse apenas uma peça descartável em seu jogo de poder. A cada nova decisão, o rei se afasta ainda mais da realidade e mergulha em uma paranoia perigosa. Sua obsessão por Dan continua crescendo.
Ele está convencido de que o líder da resistência foi o responsável por expor seus crimes ao mundo inteiro. E quanto mais pensa nisso, mais alimenta um desejo quase doentio de vingança. Sem saber que está sendo observada, Kenya escuta parte dessas conversas e fica profundamente abalada. A princesa percebe que o pai já não toma decisões pensando no bem do reino. Tudo o que move Gendal agora é o medo de perder o poder. E essa constatação a deixa cada vez mais próxima daqueles que lutam contra o regime. O futuro de Batanga parece caminhar para um confronto inevitável. De um lado, um rei disposto a sacrificar inocentes para salvar a própria imagem. Do outro, pessoas que começam a enxergar a verdade por trás das mentiras construídas durante anos. Em Barro Preto, o clima também se torna cada vez mais tenso. O desfile se aproxima rapidamente e ninguém imagina que uma armadilha está sendo preparada nos bastidores. Lúcia segue trabalhando sem descanso. Teresa permanece ao seu lado. Tonho continua atento e Virgínia acredita estar prestes a conquistar sua maior vitória. Mas existe algo que os vilões costumam esquecer. A verdade pode até demorar para aparecer, mas quando finalmente surge, costuma destruir todos aqueles que viveram da mentira. E os próximos acontecimentos prometem provar exatamente isso. Se você gostou deste capítulo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo episódio, vamos acompanhar os momentos decisivos antes do desfile, descobrir se Lúcia conseguirá antecipar a sabotagem de Virgínia e ver como a investigação internacional poderá colocar Gendal contra a parede de uma vez por todas.